Alô, bom dia. Bom dia para quem é que se encontra no período de manhã, boa tarde ou boa noite, independentemente do fuso horário que você se encontra por momento. Que Deus possa vos abençoar em nome do nosso Senhor Jesus. É o tempo de falar sobre uma pessoa que se chama Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, que morreu na cruz de Carvalho para salvar-nos. Bem amado amigo do pastor Morivasto, amigo do El Professor, quem é que estuda junto conosco na nossa escola Penhel e as suas lições, que Deus vos abençoe. Que Deus vos abençoe ricamente. Estou muito grato para se apresentar de novo perante a vocês neste dia tão maravilhoso que o Senhor nos concedeu. E nós queremos falar sobre uma pequena coisa tão importante, sobre um tema importantíssimo. O nosso tema é transformando barro em vasos de honra. Transformando barros em vasos de honra. E a nossa leitura se encontra no livro de Jeremias, capítulo 18, a partir do versículo 1 até versículo 18. Uma longa história, mas nós vamos explicitar numa maneira curta, numa maneira clara e neta, para você possa entender na realidade o pensamento do Senhor. O nosso tema, acabei de falar, transformando o barro em vasos de honra. E a referência bíblica se encontra no livro de Jeremias, capítulo 18, a partir de versículo 1 até o versículo 18. Bem amado, eu gostaria de falar-te que você é tão importante perante o Senhor. Você é uma marca depositada. Você não vieste neste mundo para deixar os outros, não. Mas você vieste ocupar o seu espaço. Você é a imagem de Deus, a imagem do Criador. Você é o Senhor, Deus em miniatura neste mundo que nós habitamos, neste mundo que nós vivemos. Então, não diga que você vieste aqui só para acompanhar os outros. Não se encara tipo que você nada. Mas você tem que acreditar em você, porque o Senhor Deus, o Criador do céu e da terra, Ele acredita em você. Deus acredita em você, mas eu fico de burro a encarar-te ou a ouvir-te, você dizendo que você não é nada, você não representa nada na tua família ou na sociedade. Bem amado, você tem mais porque a palavra de Deus se encontra dentro de ti. Você tem mais porque você recebeu o Criador do céu e da terra. Você recebeu Jesus Cristo, o seu Filho unigênito. Você tem a graça soberana do Senhor que se renova cada dia de manhã na vida de cada um da sua povoação. Você tem amor do Senhor, porque o nosso Deus é amor e o amor dele repousa plenamente em você. Então, pare de falar que você não representa nada. Pare de se considerar tipo você megalha, você não é nada. Não, você é grande homem, você é grande mulher, porque a mão do Senhor está sobre você. Ele, professor, está dizendo que você não é qualquer. Eu estou a dizer que você não é qualquer. Você é o presidente de ontem, o presidente de amanhã até.
você presidente de amanhã, você ministro de amanhã, você deputado de amanhã, você mulher do presidente de amanhã, você grande empresário, empresária. Por que você não se considera? Às vezes você diz sempre que comigo é assim, comigo é assim. Eu posso iniciar alguma coisa, mas isso não dá certo. Eu posso tentar, mas ao fim não dá um bom resultado. Eu quero te dizer, para ter a fé, acredita em Deus. Acredita em Deus. A fé dá soluções, a fé transforma, a fé valoriza, a fé dignifica, a fé nos faz chegar ao bom porto. A fé que nós temos para com Deus vai sustentando a nossa vida em nome do nosso Senhor. A salvação que você tem através da palavra não é uma brincadeira, não. Não é uma brincadeira, não. É grande coisa que o Senhor depositou em você. Porque a esperança, segundo a Bíblia, né? A Bíblia diz que a esperança que nós temos para com Ele não é uma esperança que mente. A esperança do Senhor não mente, não. Não mente, não, caro amigo. Não mente, não, cara amiga. O Senhor precisa fazer grande coisa na tua vida. Você tem que acreditar. Acredita só. Não precisa muito, é só acreditar. Acredita o Senhor. E o Senhor fará de você a pessoa que Ele pretende que você seja. Porque você não será a pessoa que você pensa de ser, não. Não. Nem a pessoa que a tua família pensa de você se tornar, não. Mas você será a pessoa que o Senhor pretende que você seja assim. Vamos orar. O Criador do céu e da terra, o possuidor de todas as coisas, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor concedeu-nos. Queremos ouvir a Tua palavra. Deixa que esta palavra que nós ouviremos seja escrita na mesa dos nossos corações, seja uma palavra viva, reconfortante, em nome do nosso Senhor Jesus. Porque a Bíblia diz que não é só do pão que viverá o homem, mas de toda a palavra que sai na boca do Senhor. Queremos ouvir esta palavra, esta bela palavra, porque estou me lembrando naquele dia, Senhor, onde que você tinha dito aos seus discípulos, no livro de João capítulo 6, que todos já foram, mas por que vocês restaram aqui? E o Pedro falou, onde iremos? Se não é perante a você, porque nós entendemos e compreendemos que em Ti a palavra que dá a vida eterna. O motivo, Senhor, de restar ao Teu lado é porque você tem a palavra que dá a vida eterna. E deixa que esta palavra, Pai Santo, seja escrita no coração de cada um de nós, em nome do nosso Senhor Jesus. Que esta palavra que nós ouviremos seja personificada na vida de cada um, em nome do nosso Senhor Jesus. Assim digamos. Amém. Aleluia. E ele, professor, está aqui de novo, né? Porque muita gente vão falar, professor, nós estamos a seguir sempre mensagem em lingala, francês. Mas nós que ouvimos português, ele, professor, nos esqueceu. Epa, o tempo, mas epa, já estou de regresso e acredito que doravante as coisas não serão mais conforme que era antigamente ou no passado, porque o Senhor está sempre abrindo as portas, o Senhor está sempre ajudando-nos
para poder fazer a sua palavra com toda a dignidade, em nome do nosso Senhor Jesus. O nosso tema de hoje, falei que transformando barro em vaso de honra. Transformando barro em vasos de honra. A nossa história se encontra no livro de Jeremias, capítulo 18, Jeremias 18, a partir de versículo 1 até versículo 18. Longa história, mas eu vou ler um pouco e depois o restante vou explicar de uma maneira clara e neta, bem explicitada, para que você possa entender o pensamento do Senhor nesta palavra que nós estamos a dizer ou a partilhar. A Bíblia diz, Jeremias 18, a partir do versículo 1, o primeiro versículo, a palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: levanta-te e deixa a casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci a casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Versículo 5. Então veio a palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, disse o Senhor. Eis que, como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Versículo 7. No momento em que falar contra uma nação e contra um reino, para arrancar, para derrubar e para destruir, para o ainda aí. Versículo 7. Versículo 7 estamos a dizer da palavra do Senhor, transformando o barro em vasos de honra. Jeremias era grande profeta na Bíblia. Era o filho de um sacerdote. O pai dele era sacerdote e, segundo a lei, ele deveria se tornar também sacerdote como o seu pai, porque a lei era assim: o filho de sacerdote é sacerdote. Mas Deus, na maneira dele de ver, Deus preferiu que esse homem não se tornasse de sacerdote, mas de um profeta. E assim que o Senhor lhe elegeu, lhe escolheu, enquanto que ele era ainda criança, uma criança. E, ao ler, você vai notar ele próprio a dizer: não sei ainda falar, mas a Bíblia diz que o Senhor tinha lhe escolhido antes de ele mesmo entrar na barriga da sua mãe. Ele achou a graça na parte do Senhor de ser profeta, embora que ele tinha linhagem de ser sacerdote. E esse homem de Jeremias era um profeta combatido. E ninguém acreditava nele. Ninguém acreditava. É assim que a vida dele era só choros. Ele chorava bué. Ele até se perguntava se o Senhor está sempre junto com ele. Porque as coisas que ele encontrava na vida, às vezes, não lhe dava coragem de dizer que estou junto com o Senhor. Mas o Senhor estava junto com ele. Eu quero dizer a você, as dificuldades
não pode te separar do Senhor. Eu quero dizer a você que o homem nunca pode te separar. As circunstâncias do mundo nunca podem te separar ao Senhor. Seja ligado ao Senhor. Pegue a palavra de Deus. Não abandona, não abandona. Tenha fé, tenha coragem, tenha perseverança, tenha paciência, porque o Senhor, depois disso tudo, o Senhor sempre tem a sua maneira de fazer as coisas, a sua maneira de dignificar o seu homem, o seu servo. E esse homem de Jeremias, ninguém acreditava nele. Ele falava que o povo deve mudar a sua maneira de andar com o Senhor, mas o povo tinha entrado no pecado, nas coisas que o Senhor não agradava, e isso ficou complicado, complicoso até, porque não havia medicamento para curar. É assim que o Senhor decidiu de mandar esse povo na deportação. Mas o último profeta, antes do povo ir na deportação, falava, era Jeremias. Um dia o Senhor se encontrou com Jeremias. Jeremias estava na casa dele. E o Senhor lhe diz, através da palavra do Senhor que veio a ele, conforme que nós acabamos de falar, de fazer a leitura, a palavra do Senhor veio a Jeremias. Jeremias, profeta, filho do sacerdote, o homem devocionado, o homem que recebeu o chamamento do Senhor desde a criança, o homem que era disposto a servir o Senhor com toda a devoção e abnegação, uma pessoa dedicada, uma pessoa devocional, uma pessoa que servia o Senhor com todo o cuidado